Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Santos, estudante de Engenharia Elétrica da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Nessa videoaula sobre LT-Spice, a gente vai falar sobre diretivas, que são códigos especiais em texto mesmo, que a gente coloca dentro do ambiente de simulação da LT-Spice para realizar alguns comandos diferentes que a gente pode controlar através dessas diretivas. Já aqui dentro da LT-Spice, eu vou abrir um novo esquema. Aqui dentro da nossa biblioteca de componentes, eu vou importar um AmpOp universal, um amplificador operacional universal. Então aqui, Universal Op Amp. Vou dar OK nele, vou colocar aqui no nosso esquema. Quando eu faço isso, o que isso significa, né, no final das contas? O AmpOp nada mais é que um modelo matemático escrito em código que é apresentado para a gente por essa interface aqui que parece o símbolo de um amplificador operacional que a gente está acostumado. Mas por trás disso, nada mais é que um código. Dentro desse código estão todos os parâmetros que o LT-Spice vai utilizar para fazer os cálculos e modelar esse amplificador operacional. E como é que a gente pode acessar esse mesmo amplificador operacional, só que para ver qual é o código por trás dele? Aqui dentro da pasta de documentos do seu computador, em seguida LT-Spice, lib, sub, e aqui eu vou lá embaixo, aqui em Universal Op Amp, que é o mesmo componente que a gente colocou lá. Quando eu abro esse componente, perceba, é um componente que abre dentro de um bloco de notas comum, é um texto comum, percebam que tem aqui duas linhas de comentários e depois várias linhas com as diretivas. Então, isso aqui é uma diretiva. É uma instrução que a gente dá em texto para o LT-Spice para ele realizar alguma coisa para a gente. E eu só usei esse exemplo para te mostrar que todos os componentes, todas as simulações que o LT-Spice faz, nada mais é que um aglomerado de diretivas, só que ficam escondidas, né, por trás de uma interface de usuário que é amigável a nós. Então, ao invés da gente, por exemplo, colocar tudo isso aqui de texto lá no nosso ambiente da LT-Spice, que a gente poderia, né, por exemplo, colocar isso aqui em texto, ao invés da gente pôr tudo isso aqui em texto, a gente vai usar esse componente que já está sintetizado tudo isso aqui. Então, para mostrar a primeira diretiva que a gente usa aqui nas simulações, eu trouxe aqui um divisor de tensão comum. E se a gente quiser saber qual que é a tensão de saída aqui, né? Resultado dessa divisão de tensão dessa fonte de 10 volts, a gente precisaria rodar o circuito e ver quantos volts está saindo aqui nesse terminal, né? Para isso, quando a gente aperta em rodar aqui, perceba que abre a tela para a gente selecionar qual tipo de simulação que a gente quer fazer. E aqui eu vou colocar uma simulação transiente mesmo, para durar 1 segundo. Na hora que eu dou OK, perceba que automaticamente o LT-Spice gera uma diretiva aqui para a gente, dizendo que essa é uma simulação transiente. Então a diretiva .trans significa isso. E esse aqui é o tempo em segundos que ela vai rodar, 1 segundo. E naturalmente, quando eu clico aqui, eu tenho essa tensão de saída amostra aqui no gráfico. Se eu não tiver essa diretiva presente, na hora que eu rodar, automaticamente vai abrir essa tela. Mas tem uma outra forma de eu colocar essa diretiva no meu circuito, que é vindo aqui em Spice Directives, ou clicando com a letra S, né? O atalho é a letra S, vai abrir essa tela aqui. E aqui já vem selecionado o Spice Directive, e basta você digitar qual que é a sua diretiva. No caso, a nossa é a .tran, dou uma simulação transiente, que vai durar 1 segundo. Dou OK e coloco no meu circuito. E quando eu vou rodar, não abre mais aquela tela pedindo para eu selecionar os parâmetros de simulação, porque ele já foi interpretado pela diretiva. Vamos supor que eu queira variar o valor desse resistor aqui de 1 a 10 ohms. E eu quero ver todas as curvas de saída aqui de tensão, né, do divisor, para todos esses valores de resistor. O que eu poderia fazer? Bom, uma das alternativas é vir aqui, alterar para 1 ohm, colocar a simulação para rodar, ver a tensão de saída. Em seguida, vir aqui, alterar para 2 ohms, colocar a simulação para rodar de novo. Só que isso não é muito prático, né? E também eu não vou ter todas as ondas aqui, uma do lado da outra, para eu poder fazer uma comparação. Então, para isso, a gente pode usar uma diretiva que faz esse processo de ir alterando o valor de um componente automaticamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o componente que vai passar por essas alterações, né, por esses steps, e alterar aqui o nome dele. Vamos dar um nome de uma variável para ele. Aqui eu vou chamar de R, e
e precisa estar entre chaves. Agora, quando eu abro aqui a diretiva, a que a gente vai usar chama step, para ir de passo em passo, param, de parâmetro, o nosso parâmetro é o R, e a gente quer que ele varie de 1 ohm até 10 ohms, de 2 em 2, a gente não precisa ver todas as curvas. Então vai variar de 2 em 2, eu vou colocar aqui. Quando eu rodo ela e clico aqui na saída, perceba que o meu gráfico já me mostra todas as 6 linhas aqui de todas as medições que eu pedi para fazer através dessa diretiva. Então, caso você tenha a necessidade de fazer várias medições de um certo ponto e precise variar isso, é muito mais útil você utilizar essa diretiva aqui para variar um parâmetro do que você fazer a medição 1 a 1 e depois tentar juntar esses gráficos. Ou até mesmo construir o circuito 5 vezes aqui, né? Copiar e colar e medir a tensão na saída de todos. Para essa aula é só, e a partir das próximas aulas a gente vai ver como utilizar o potencial das diretivas e também para a gente construir nossos próprios subcircuitos. Até a próxima, muito obrigado.